Nós vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Não tendo uma Bíblia, não precisa se preocupar. Lucas 18 e versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mais um versículo em Salmo número 51. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vou ler o versículo de novo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então estes são os versículos que eu gostaria de ler. Então aqui em Lucas capítulo 18 nós temos uma parábola bem conhecida da parte de quase todos os presentes aqui. É a parábola do fariseu e do publicano. O Senhor Jesus Cristo, Ele dirige essa parábola devido àquilo que nós temos ali em versículo 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então, esta parábola ela partiu por causa deste motivo. Pessoas que criam, que se achavam justas, e além de terem este conceito errado a respeito de si mesmos, elas desprezavam as outras pessoas. Então, a partir deste acontecimento e deste fato, surgiu esta parábola que nós temos a partir do versículo 10. De repente, realmente o grande pecado que está sendo acusado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, que está vindo à tona, é a justiça própria. A justiça própria. Pessoas que acham que são autossuficientes, que realmente têm créditos perante Deus, que realmente acham que são merecedoras do céu. É esse realmente o contexto que nós temos aqui. Então vamos entrar no nosso trecho e vamos analisar uma pessoa assim. Uma pessoa que se acha autossuficiente, que acha que tem justiça própria,
que acha que é merecedora de um lugar no céu, que acha que aquilo que ela faz e aquilo que ela deixa de fazer está lhe garantindo um lugar na presença de Deus. Olhem só para este cidadão aqui, amigos, o fariseu. Lemos que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. E nós lemos a respeito do fariseu primeiro. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, o que nós podemos ver nessas primeiras palavras que este homem está dirigindo perante Deus? Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Vamos analisar esta expressão, estas palavras que ele disse. Nós podemos, em resumo, prezado ouvinte, dizer que aqui nós temos um homem que está perante Deus, ou pelo menos ele achava que estava sendo ouvido por Deus com esta oração, e ele está achando que, pelo fato dele não ser como aquelas outras pessoas ao seu redor que estavam cometendo barbaridades, pecados realmente grosseiros, em função disso, dele não ser igual a essas pessoas, ele tinha dignidade perante Deus. Ele merecia um lugar no céu por causa disso, porque ele não era como aquelas outras pessoas. Mas veja só, ele não só não se colocava no mesmo nível que as outras pessoas e se achava tão diferente delas, como ele diz no versículo seguinte também, as coisas que ele fazia na sua vida. Jejuava, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Desembolsava seu dinheiro, de repente ajudava os pobres. Então, o que é que este fariseu está colocando perante Deus? Aquilo que ele não era como os demais homens, pecadores, e aquilo que ele fazia. Então, em resumo, ele achava que, em função daquilo que ele fazia, as suas boas obras, e em função daquilo que ele não era, igual aos outros homens pecadores, ele estava de bem com Deus, merecedor de um lugar certo lá no céu, com toda a dignidade, com todo o mérito, com toda a garantia de que Deus o aceitaria na sua presença. Amigos, não sei se você percebe, mas fica bem claro quando começamos a analisar essas palavras que temos aqui um homem orgulhoso, que não conhecia o seu próprio coração. E um homem disse, e temos que dar toda a razão para ele: não existe uma condição mais desesperadora na vida de um pecador que quando ele não sente os seus pecados. Você percebe por algum momento na conversa deste homem, no diálogo deste homem, vamos dizer assim,
na oração deste homem, se é que podemos dizer que foi uma oração, alguma expressão, algum sentimento de necessidade, de carência, de sentir que é um pecador, de reconhecer que tem um coração mau e que ele não é aquilo que ele realmente acha que é. Um homem exemplar, um homem muito diferente dos demais homens que fazem as barbaridades ao seu redor. Prezado ouvinte, em resumo, temos um homem que não conhecia a si mesmo, não conhecia a maldade do seu coração, não conhecia que era um pobre pecador perdido. O pobre fariseu estava numa condição tão desesperadora, não sentia a sua miséria. Prezado ouvinte, realmente não é possível chegar a alcançar a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, se você não chegar ao ponto de se enxergar a si mesmo um pecador falido, perdido, sem recurso nenhum para se salvar. Você percebe que este homem estava longe disso? Você percebe que este homem estava longe de chegar a uma conclusão assim a respeito de si mesmo? Só vemos orgulho nessas palavras, só vemos alguém que se achava merecedor. Só vemos alguém que se achava num outro patamar, num outro padrão, diferente dos demais. A menos que você sinta realmente a sua necessidade, a sua miséria, os seus pecados. Este realmente é o primeiro passo na vida de uma pessoa que recebe a salvação de Deus. Deus não vai salvar pecadores que não sentem os seus pecados. Deus não vai salvar pecadores que não querem abandonar os seus pecados, que não querem se arrepender deles. Deus atua em vidas de pessoas que sentem as suas misérias, que sentem a sua indignidade, que sentem que são pobres pecadores. Senhor Jesus Cristo falando aos fariseus em capítulo 7 e pessoas semelhantes a ele. Ele diz uma parábola lá também de 2 homens devedores que deviam a um certo senhor, e lemos lá naquela parábola que eles não tinham como pagar a sua dívida. O Senhor Jesus já estava querendo ensinar para essas pessoas orgulhosas que nenhuma pessoa tem como pagar a sua dívida por conta própria. Veja só, prezado ouvinte, ele jejuava 2 vezes na semana. Ele pagava os seus dízimos, tirava dinheiro do bolso. Isso lhe trouxe a salvação. Isso lhe trouxe o perdão de um sequer pecado que ele tinha. Que dirá de todos? Será que isso lhe trouxe a salvação da sua alma? É só nós chegarmos e pularmos os versículos
e irmos até o final do nosso trecho e vermos que aquele homem, este homem que estamos considerando agora, ele não foi justificado por Deus. Ele não foi salvo por Deus. Por quê? Porque as nossas obras não nos salvam. As nossas obras não nos salvam. Aquilo que nós fazemos, por mais cheio de boa vontade que possa ter, por mais que venha a beneficiar as outras pessoas, não apaga os nossos pecados, prezado ouvinte. Realmente não ajuda em nada no assunto da salvação. Nós gostaríamos que você compreendesse isto bem. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olhem só um homem que estava se gloriando no que ele fazia e se orgulhando do que ele não fazia. Pobre coitado, não sentia a sua necessidade. Vamos olhar um pouco para o outro homem, pois é este realmente que nos interessa hoje de noite. Gostaríamos de ver nestas reuniões homens, mulheres, jovens, como este homem. Qual a diferença? Veja só. A oração dele é bem mais breve. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pecador. Vamos parar e vamos pensar um pouco nessas palavras. Ele estava de pé e lemos que ele estava de longe. De longe. Fariseu é aquele que se aproximou lá dentro com aquelas palavras sem nenhum sentimento de necessidade, sem nenhum sentimento de miséria. Mas este homem, ele ficou de longe. Ele não se sentia digno de se aproximar, prezado ouvinte. Ele manteve uma certa distância, porque ele sabia. Ele sabia o que, prezado ouvinte? Ele sabia que ele era um pecador. Não se achava nem digno de se aproximar ali naquele tempo. Ficou de longe. Mas ele queria expressar ao mesmo tempo perante Deus o quanto ele sentia a sua miséria, os seus pecados. Lemos que ele batia no peito. Podemos pensar em tantas coisas nessa atitude. Um homem que sabia que o seu grave problema estava aqui dentro, no seu coração, no seu íntimo. O grande mal do pecado está dentro de nós. Ele sabia que vinha daqui de dentro o mal que ele praticava, que ele fazia na sua vida. Suas ações, suas más ações, seus maus hábitos, suas más práticas. Vinha daqui de dentro. Um homem que conhecia a maldade do seu coração, os maus pensamentos, prezado ouvinte, vêm do nosso coração. As ações que muitas vezes, depois de serem feitas, nós nos perguntamos: mas por que eu fiz isso?
Por que eu agi desta maneira? Por que eu falei essas coisas? Por que tal pensamento veio na minha cabeça? O pecado que está dentro de nós. O homem batia no peito. E ele dizia essas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pecador. Amigos, é impressionante nós olharmos e vermos esta expressão: tem misericórdia de mim. Ele não diz um pecador, ele diz pecador. Ele se vê naquele momento como sendo o único pecador da face da terra. Ele esquece de todas as pessoas ao seu redor. E ele está confessando a sua própria miséria perante Deus. Realmente ele se esquece se existe outros piores do que ele, ou melhores do que ele. O assunto não era este naquele momento. Tem misericórdia de mim, pecador. E é realmente isto que acontece no momento da salvação na vida de uma pessoa. É o momento em que você se esquece de todos os demais. E você está pensando na sua situação miserável como pecador. Eu passei por isso. Você precisa passar por isso se quer obter esta bênção. É o momento em que você vê a sua miséria, se enxerga como realmente é, um pecador, destituído da glória de Deus, sujeito ao castigo eterno de Deus. Mas você, naquele momento, se vendo sem recursos, se vendo sem poder fazer nada para obter esta bênção divina, o que você clama? Clama por misericórdia. Clama pela compaixão de Deus. Clama para aquele que pode lhe ajudar e pode lhe salvar. Clama para aquele que deu o seu bendito Filho para morrer sobre a cruz, para conquistar a salvação para você. Prezado ouvinte, esta é a oração que Deus ouve do pecador. Pecador que chega realmente arrependido dos seus pecados, não querendo mais viver neles, sentindo a sua miséria, clama por misericórdia. Clama por misericórdia. Eu me lembro que realmente foi isso que aconteceu na minha vida. Realmente já mais de 10 anos. O dia 22 de setembro de 2001, eu lembro de estar no meu quarto, um sábado de manhã, aproximadamente 10:30 da manhã. Estava lendo este livro. Estava realmente não precisando dizer muito diferente deste homem aqui. Estava sentindo-me um miserável pecador, conhecedor da palavra de Deus, que os meus pecados estavam me levando para o tormento eterno, que eu não podia fazer nada em termos de obras para me salvar. Eu me lembro de ter me ajoelhado à beira da minha cama e ter clamado pela misericórdia de Deus. Eu não queria ir para o inferno. Eu não queria estar no lago de fogo por toda a eternidade. Eu queria que Deus me esclarecesse sobre este assunto. Eu não queria mais continuar nenhum dia
naquela condição atormentante, realmente desesperado mesmo. Ali, ajoelhado na cama, eu realmente mencionei quase estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu levantei e eu continuei lendo este livro. E eu comecei a ler lá em Romanos capítulo 3, versículo 21, 22, 23, 24. E lá nós lemos, prezado ouvinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lendo aquelas palavras, eu compreendi que Deus estava falando comigo, que eu era sim um pecador, destituído da sua glória, sem a mínima chance de entrar lá, mas eu podia ser justificado gratuitamente pela redenção que o Senhor Jesus Cristo efetuou sobre a cruz do Calvário. E naquele momento, esclarecido, vendo sobre a cruz aquele que havia morrido por mim pela fé, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Confiei nele. Um ato simples de fé, tendo compreendido a minha miséria, tendo compreendido que o Senhor Jesus Cristo havia morrido no meu lugar, pelos meus pecados, eu o recebi como o meu Salvador. A palavra de Deus veio me garantindo que eu fui justificado naquele exato momento, salvo, declarado justo por Deus, e já nenhuma condenação mais haveria, porque eu estava confiado em Cristo Jesus. Prezado ouvinte, o tempo passou, mas nosso desejo é que você venha a realmente sentir a sua necessidade, enxergar-se como realmente você é, um pecador. É assim que Deus te vê, e é assim que Deus espera que você te veja. E nesta qualidade de pecador, é então que Deus vai poder atuar na sua vida. É então que Deus vai poder agir em misericórdia. É então que Deus vai poder abrir os seus entendimentos para ver na cruz de Cristo aquele que morreu em seu lugar. E assim você pode confiar nele, recebendo-o como o seu Salvador. Tomara que assim seja.